Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos lá? Vamos para a nossa aula 4. Nossa aula 4 hoje, o tema é geometria. Acabou que tem bastante coisa para a gente fazer. Eu cheguei a gravar essa aula, mas eu perdi a gravação porque eu acho que ela ficou um pouco grande. Então, eu vou dividir a aula em três momentos. Um primeiro momento que eu chamei de compreensão, para a gente aprofundar um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre essa base teórica, conceitual por trás da geometria. A segunda parte, ela vai ser das aplicações mesmo, né, de como fazer as atividades, de como tentar trabalhar essa ideia da matemática continente com a geometria. E num terceiro momento, uma coisa mais extra, um plus para quem quiser trabalhar um pouquinho as tecnologias para ensinar e aprender geometria na EJA. Aí eu quero falar de alguns programas, de algumas coisas que eu acho que podem ser interessantes e relevantes, ok? Vamos lá então? Bom, vamos começar relembrando um pouquinho aquela ideia que a gente viu da matemática continente, né? Então hoje a gente vai ter que ir ao encontro da geometria, depois de encontro à geometria e por fim a gente vai falar sobre o encontro com a geometria. Então são três momentos muito importantes, né? Aproximar o estudante, né? Aproximar aquele estudante com os conceitos, com as ideias, com a geometria, de uma forma bem enculturadora, depois fazer um confronto, sabe? Fazer ele refletir, fazer ele pensar, fazer ele mudar de direção, ele ter algum conflito. Isso é muito importante, até mesmo para ele fortalecer o conhecimento dele. E por fim, sobre o encontro com a geometria. Aí a gente vai investigar, a gente vai refletir, a gente vai pensar um pouco sobre isso, tá? Bom, o que é a geometria? E qual o seu papel na aprendizagem da matemática? Essa pergunta ela é muito importante. E ela é muito importante para que você pare, pense, reflita sobre o que é geometria para você, enquanto professor mesmo. E qual que é o papel dela na aprendizagem da matemática? E aí a gente pode ir para muitas direções, né? E eu trouxe uma provocação que eu encontrei e que é de um autor que eu gosto e que vai fazer a gente pensar um pouquinho. Olha só. Então, antes, só para a gente entender um pouquinho, nas décadas de 1970, 1980, a generalização da chamada matemática moderna realocou a geometria para um lugar muito secundário no ensino, né? Numa abordagem formal da matemática, a geometria tornou-se um parente pobre da álgebra linear. As atividades envolvendo construções geométricas foram consideradas matéria de outras disciplinas, como artes, né? A importância prática da geometria, ela reduzia-se ao teorema de Pitágoras e a umas quantas fórmulas para o cálculo de áreas e volumes. Nessa abordagem, a intuição e a visualização desempenharam um papel menor no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Então veja o movimento que a matemática moderna, né, que é um movimento que atingiu a educação fortemente, né, o ensino de matemática fortemente, e na década de 70, na década de 80, a geometria ela ficou assim jogada às traças, né? Nos livros didáticos, se vocês se recordam bem, ela ficava lá para o fim. Aí, se der tempo, o professor ensina a geometria. Se não der tempo, a gente não ensina geometria. Hoje isso mudou, a gente pode observar isso, né, nos livros didáticos e na condução das aulas, né, tanto na educação básica quanto na educação de jovens e adultos, a gente consegue ver essa forte presença atual da geometria. O grande problema é que a maioria desses professores foram formados nesse período ou ainda receberam resquícios dessa formação.
Então, a geometria que é trabalhada, ela está muito reduzida a alguns pontos e ela perdeu essa coisa da intuição, da visualização, né? Dessa outra questão que é muito cara para a geometria. Bom, e aí vem uma mudança, né? E aí eu trago o Freudenthal para fazer a gente refletir um pouquinho, que ele dizia o seguinte: a geometria é essencialmente compreender o espaço, que o estudante deve aprender a conhecer, explorar, conquistar, de modo a poder aí viver, respirar e mover-se melhor. Veja como que isso vai ao encontro da ideia do continente, né? Você apresentar algo para que o estudante possa compreender aquilo, aprender mesmo, explorar, conquistar, mas para que aquilo possa fazer parte da sua vida, né? Da sua respiração, da sua forma de se mover, de se estar e de se envolver com o mundo, né? Então eu acho muito bonita isso, assim. Nessa perspectiva, a geometria torna-se um campo privilegiado de matematização da realidade, né, de modelar um pouco aquilo que a gente vê na realidade e de realização de descobertas. Por um lado, as descobertas geométricas, sendo feitas também com os próprios olhos e mãos, são mais convincentes e surpreendentes. E por outro lado, salientando a necessidade de explicação lógica das suas conclusões. A geometria pode fazer sentir aos estudantes a força do espírito humano, ou seja, do seu próprio espírito. E aqui vem, eu acho que essa força que a gente quer, assim, não tem como aprender geometria sem pôr a mão, sem se relacionar, sem sentir, sem fazer conexão. É, e isso eu acho que é o bonito da geometria, é isso que a gente pode encontrar. Porém, ainda resquícios dessa década de 70 e de 80, os professores têm algumas dificuldades, alguns receios para se trabalhar com a geometria. Isso é natural, isso é muito natural, sim. Não é um conteúdo fácil de ser trabalhado, é um conteúdo que exige que você entre naquela linguagem de fato. A geometria ela é algo que ela é própria daquele continente. Apesar da gente fazer relações e associações com o nosso viver, né, com a nossa realidade, essa geometria que a gente estuda na escola, ela só existe lá no continente. Isso é muito doido, né? Lá naquele continente da matemática. Ela só existe lá. Aqui a gente faz algumas associações. Até porque a geometria que a gente trabalha nas escolas, que é a geometria euclidiana, é uma das várias geometrias que existem. E outras geometrias são até mais próximas da nossa realidade do que a geometria euclidiana. O porém é que geometria euclidiana, ela nasce na Grécia, depois ela é levada para o mundo todo e hoje é a geometria que a gente trabalha. A gente consegue fazer muita coisa com ela, não dá para fazer tudo, mas é a geometria que faz parte do nosso cotidiano, a geometria que faz parte da nossa vida. Então, o que é aprender geometria na EJA? É mais do que ensinar os axiomas, os postulados, né, que o Euclides criou há mais de 2.000 anos antes de Cristo, né, há muitos anos atrás. Aliás, há mais de 2.000 anos atrás. O que eu acho mais relevante da gente parar para pensar é como eu posso fazer esse estudante, né, entrar neste continente que é a geometria e se apropriar de coisas que ali estão e conseguir trazer para a sua própria vida, para a sua própria realidade.
E aí chegou a hora da gente fazer algumas conexões que fazem parte também da matemática. A gente viu lá que a matemática não é só números. A gente viu que é contar, é desenhar, são muitas as possibilidades. E aqui a gente vai ver hoje, no outro vídeo, quando a gente for para as atividades práticas, como que a geometria está viva, como que a geometria ela pode ser surpreendente, ser encantadora. E é isso que eu acho que a gente precisa fazer, ficar atento, tá? Tá carregando aqui, só um minuto. Deixa eu ver o que que houve. Aqui. Bom, então eu vou fazer um passeio histórico, né? Depois desse passeio histórico, eu vou contar um pouquinho do que é essa geometria euclidiana, né? A geometria do Euclides. E eu acho muito importante a gente ver isso. É, o contraste entre as geometrias, né? Eu vou deixar um material para vocês conhecerem uma outra geometria, né? Eu estou mostrando a geometria fractal. A gente tem a hiperbólica, geometria táxi, enfim, tem um monte, geometria esférica, ah, que são geometrias importantes, né? Dependendo do que a humanidade precisa, essas outras geometrias elas vão dar conta de satisfazer algumas das necessidades que a geometria euclidiana não dá conta, né? Então é importante a gente, inclusive quando ensinar, deixar claro que é uma geometria, né? E aí, a partir daí, a gente conhece então o que o Euclides vai definindo e a partir disso a gente constrói o nosso conhecimento, né? Mas antes eu queria mostrar uma historinha para a gente pensar um pouco. Olha, desde a pré-história, o homem já tinha curiosidade e sentia necessidade de ir mais além. Ele andava pensativo, ele precisava alcançar seu objetivo, que era ir mais longe. Mas como chegar lá se ele não se dispunha de recursos? Até que então ele começou a ter ideias. Começou a partir daí colocar essas ideias em prática. Ele começou a pesquisar, ele começou a experimentar. E aí ele foi fazendo descobertas. Descobertas que foram modificando a sua realidade. E através dessas descobertas, ele conseguiu ir atrás, né, em busca do seu objetivo. Porém, ele não contava com os imprevistos que poderiam surgir. Bom, em parte, para se chegar ao objetivo, é preciso calcular todas as possibilidades possíveis. O homem, desde os tempos primitivos, sempre procurou entender e explicar os fenômenos da natureza, por meio de desenhos, medidas e anotações. O desafio de traduzir as formas irregulares da natureza e descobrir relações entre elas favoreceu o surgimento da geometria. A geometria nasce da observação de fato das coisas. E quando a gente já discutiu um pouco isso, né? Ela era muito conectada com a prática. A palavra geo quer dizer terra, e metria, medida. Então, geometria é a medida da terra. Então, ela foi criada exatamente para resolver essas questões, né? De determinar posição, tamanho, forma da terra, para as coisas da terra. Aí alguém vai e me olha para o céu, e aí faz alguma conexão também com o céu, com o espaço. Outros vão para o mar, e aí vão fazendo conexões. Outros vão para a terra, e aí vai se costurando tudo isso. E durante muitos anos, a geometria estava ali e ela foi trabalhada. Até que na Grécia, alguém sentou e resolveu organizar. Quer saber? Para mim, geometria é isso, 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 isso. E quando a gente ensina geometria na escola, a gente acaba que tem que passar
o que, que é esse isso, que foi determinado pelo Euclides, para que a gente possa entender de fato o que, que é a geometria. Bom, e aí eu quero mostrar para vocês algo que toda vez que eu vou ensinar geometria, não importa a idade, eu sempre gosto de trazer um pouco algumas imagens para mostrar assim a grandiosidade. E aí eu vou lá muito longe para depois chegar muito perto, né? Então eu gosto de mostrar essas imagens, né? Eu acho que os textos não verbais eles são muito importantes e a partir delas, dessas imagens, eu vou perguntando o que, que vocês estão enxergando, né? E a partir do que a gente está enxergando, a gente vai construindo algumas coisas, algumas associações. Em alguns momentos eu vou pedindo assim, então tá, então vamos pensar na geometria ou vamos pensar em algumas coisas. Aí eu vou trazendo eles para aquilo que eu quero que eles pensam. Mas num primeiro momento eu gosto muito de ouvir, porque saem coisas maravilhosas, né? E aí a gente vai, né, de todo o espaço, de todo o universo, para a Via Láctea. Aí a gente chega nos planetas. E quando chega nos planetas, eu acho muito interessante, porque eu me lembro a primeira vez que eu fui dar uma palestra de geometria na EJA, e aí uma pessoa perguntou assim para mim, mas professor, por que a gente estava falando de corpo celeste, alguma coisa assim, né? Dentro de geometria. E aí a pessoa virou e falou assim: por que, que todos os corpos celestes são redondos? E como matemático, a primeira coisa que a gente quer fazer é contestar. E aí me veio a Lua, me veio os planetas, me veio o Sol, e eu falei: eita, né? Eu nunca havia parado para pensar nessa situação. Por que, que todos os corpos celestes são redondos? E aí é incrível que depois eu levei isso para minha turma mesmo, para as crianças, e aquilo virou um questionamento. Eu não soube responder para ninguém. A gente tentou ir atrás do professor de ciências, de outras pessoas, até que um dia um estudante estava no dentista, pegou uma revista super interessante de 1988 e lá estava a resposta. Não satisfeito, ele arrancou a revista, a folha da revista, e levou na sala para mim. E aí ele me mostrou, eu repreendi, né? Não, não se deve arrancar folha de revista dos outros, mas me dá aqui, deixa eu ver como é que é. E foi surpreendente ver como que a resposta foi geométrica, foi geometria. A maioria dos corpos celestes são redondos ou se tornam redondos por uma questão de economia. Olha que loucura. Imagina se você tem um cubo, um planeta no formato de um cubo. Olha só. Imagina que a gente tem um planeta no formato de um cubo. E aí a gente sabe do efeito da gravidade. Dependendo de como esse planeta gira, ele vai ter umas partes que vão ser mais pesadas que outras. E aí ele vai dar alguns solavancos. Concorda? E aí, para a natureza, esses solavancos eles são muito caros, difíceis de serem estabilizados. E aí não é à toa que mesmo que um objeto celeste nasça irregular, com o tempo ele vai se tornando circular, exatamente para tentar manter uma certa distância do centro até as pontas, que seja mais ou menos equilibrado. Como a nossa Terra. Obviamente a Terra não é uma esfera perfeita, mas ela tem essas características. E ela não deixa de dar esse desequilíbrio, né? Ela entorta para um lado, entorta para o outro. E aí você pode ainda questionar, mas isso é ruim? Isso é bom? E aí você vai levar, olha, é isso que gera as estações. Olha como que, a partir de um conhecimento, a gente vai conseguindo ampliar, a gente vai conseguindo chegar em outros conhecimentos. E aí a gente percebe que a ideia de um objeto circular,
que tem sempre a característica, né, de ter um centro, e a distância desse centro até a borda tende a ter a mesma distância, né, o raio, que a maioria dos objetos celestes vão ter essa característica, porque para a natureza é muito mais econômico manter um objeto circular do que manter um objeto de outro formato, né? E aí a gente mostra essas figuras, a gente comenta, faz relações com outras disciplinas. Você vê, aqui a gente está falando de astronomia, de ciências, de geografia, de história. A gente consegue fazer todas essas associações, depois fazer produções relacionadas com isso para trabalhar a língua portuguesa. Então não tem saída. Mas eu também gosto de mostrar objetos que são irregulares, para mostrar também que a geometria não é feita de objetos, sempre objetos bonitinhos, objetos regulares. E aí, assim, eles querem dar nome para tudo, né? Como que eu chamo isso aí? E algumas coisas não têm um nome específico, né? Na verdade, a maioria das coisas da vida, elas não têm nome específico, né? Na escola é que a gente acaba formalizando e trabalhando algumas coisas específicas, né? Então, assim, fala em quadrilátero, a maioria lembra em quadrado, mas existem infinitos quadriláteros que são quadriláteros quaisquer e não são nem quadrado, nem retângulo, nem trapézio, nem losango, nem paralelogramo, mas isso é pouco trabalhado. Exatamente porque a propriedade dessas figuras irregulares, elas são muito mais difíceis de serem trabalhadas e formalizadas. Então a gente pega aquelas que a gente dá conta e ótimo. Mas essa coisa de trabalhar com o além, com coisas que não são regulares, eu acho que elas são muito importantes. Bom, e aí a gente vai chegando próximo, né, do Sol, e aí a gente está aqui na nossa Terra, e da nossa Terra a gente enxerga a Lua, e aí aqui a gente faz algumas associações que são muito interessantes, né? A gente pode virar e falar assim, escuta, você sabia que lá antes de Cristo, as pessoas conseguiram entender, provar que a Terra era redonda, né? E você vê quantos séculos não se passaram e ainda hoje algumas pessoas insistem não que a Terra é plana, né? E aí você pode tentar, olhando para essa imagem, fazer esse questionamento assim, gente, como é que então a gente está lá, a gente não tem um monte de objeto, de conhecimento, não tem internet, e a gente consegue provar ou consegue ter quase a certeza de que a Terra era redonda. E aí, assim, muitos conseguem falar, professor, olhando a sombra da Terra na Lua. Olhando a sombra da Terra na Lua, a gente consegue ver o formato circular da Terra. E isso é tão forte que o Eratóstenes, lá atrás, conseguiu calcular qual era a, o comprimento da Terra, né? O comprimento, o contorno, vamos dizer assim. Ele conseguiu pegar a circunferência da Terra. Ele conseguiu fazer esse cálculo e ele errou por poucos metros. Olha que loucura, né? Então, assim, de como que dá para a gente usar, e não era com conhecimentos absurdos, não, simplesmente prestando atenção no Sol, na Lua, e nessas relações que às vezes a gente pouco observa. Bom, e aí a gente tem que trazer para onde a gente vive, né? Para a nossa terra. E aí a gente começa a ver na própria terra tantos lugares, tantas coisas que envolvem a geometria, que a gente pode fazer relação, que a gente pode fazer associação. Essas imagens todas, elas podem ser trazidas pelos estudantes, né? Vocês podem pedir, olha, tragam imagens que relacionam com geometria, para a partir delas a gente começar a estudar e a formalizar um pouco esse conhecimento, né?
E aí a gente vê coisas que são maravilhosas, coisas que estão na natureza, ah, coisas de formato. E aí, assim, dá para aprofundar, dá para discutir, dá para virar. Ô, gente, mas vocês sabem por que, que as abelhas fazem o favo no formato hexagonal, né, com 6 lados, e não num formato de um quadrado, de um triângulo? Existem estudos que mostram que o formato hexagonal ele é melhor e mais fácil de fazer, de produzir e de armazenar uma maior quantidade de mel. Olha que loucura! Com certeza as abelhas tentaram fazer no formato de um quadrado, no formato triangular, em vários formatos, mas foi o hexagonal que ganhou. E ganhou tanto que isso é passado de geração para geração, né? Isso é muito bonito. Aqui a gente tem as gotas de chuva, de água, né? Então, assim, é muito interessante de mostrar as irregularidades que a gente tende a desenhar, né? E sempre buscando aquele formato padrão de uma gota, né? Bom, e aí a gente pode ir para os animais, pode ir para outras relações, fazer outras associações, como a simetria, né? E aí a gente pode ir também para as construções humanas, para aquilo que o homem produziu, e para a grandiosidade disso que ele produziu. E de quanta geometria. Veja só, toda a geometria que está aqui nem era euclidiana. Aqui eles nem tinham conhecimento ainda da geometria euclidiana. Mas olha só a questão de encaixe, a questão do volume, de área, como que isso era trabalhado. Olha como que os blocos eram encaixados nas pirâmides, né? Era uma coisa de uma grandiosidade absurda, né? Bom, e aí dá para associar ainda com outras coisas da natureza, com outras coisas construídas pelo homem, coisas que deram certo, coisas que não deram certo, e aí fazer algumas discussões. Vocês sabem da onde que é isso? Que torre é essa? Sabe, não sabe? Ah, é a Torre de Pisa. Vocês sabem por que, que a torre é tão importante? Né? E aí a gente faz associação. Eu falo, olha, meu sonho é ir lá, subir nessa torre. Ah, porque ela é torta? Não, porque foi nela que Galileu Galilei jogou dois objetos, um leve e um pesado, para poder falar: olha, a força da gravidade atua da mesma forma nos dois objetos. Então, assim, tem tanta coisa por trás disso para a gente poder discutir, para a gente poder aprofundar, né? E as construções humanas cada vez mais bonitas, com simbolismos, com significados. Veja, é uma construção super recente, mas que remete àquilo que foi feito pelos egípcios há milhares de anos atrás. E por que, que a gente tem esse fascínio pela pirâmide? E aí você pode trazer, olha, isso tem a ver com a religião. A pirâmide era o sarcófago do faraó. Era onde o faraó era enterrado. E ela tinha esse formato para apontar para cima, para entrar em contato com o divino. Inclusive, ela tinha aberturas para poder sair a alma. Parece que a alma saía para um lado, o corpo por outro. E aí eles se encontravam para ir lá para o céu. E aí o tesouro todo tinha que ir junto. Por isso que é aquela quizumba toda é, de assaltar, de roubar, né? De buscar os objetos todos que estão lá dentro. De fato, assim, era o sonho da minha vida conhecer as pirâmides, assim. E eu havia prometido para os meus alunos que quando eu conhecesse eu ia lamber a pirâmide. E calhou que em 2017, se não me engano, teve um congresso em Alexandria, na Biblioteca de Alexandria, e eu fui representando a UFMG lá, e foi um sonho. Foi a coisa mais linda do mundo para mim, a gente apresentar e depois conhecer a pirâmide, eu fiquei apaixonado. E passei a língua lá. Depois eu fiquei com medo de pegar alguma doença, alguma coisa, mas eu tinha prometido. Tanta coisa boa para prometer, né? Bom, depois eu sempre gosto de trazer assim esse contraste entre aquilo que era construído até a Grécia e a partir da Grécia. Porque veja só, quando a gente constrói a pirâmide,
obviamente que se levava em conta muitas outras coisas, né? Mas principalmente visava-se a necessidade, aquela coisa prática. Aqui na Grécia, a gente vai começar a trazer então para as construções outros olhares matemáticos. Então, por exemplo, a regra de ouro, que é uma razão matemática muito famosa, ela, a partir dela, então, na Grécia, começaram a se construir alguns monumentos e algumas coisas. Então, você pode olhar e achar que isso aqui é só um monumento. Não. Por trás dele tem todo um pensamento geométrico com retângulo de ouro em todas as partes. É muito lindo, né? Naquele filme Donald no País da Matemática, o Donald mostra isso e aí ele vai fazendo as associações, mostrando como que essa regra de ouro era importante, né? E veja que essa coisa mais horizontal e vertical, perpendicular ao chão, essa coisa mais reta, mais ortogonal, ela perdurou durante muitos e muitos anos, né? E o bom é ver a quebra disso também. E a gente tem o exemplo, né, do Niemeyer, um brasileiro que quebrou essa lógica do ângulo reto. E aí começou a fazer coisas com curvas, com partes até então muito difíceis de serem feitas. Obviamente que acaba que é mais difícil, é muito mais caro fazer assim, mas o resultado fica de uma beleza que não tem par. E aqui em Minas não tem jeito. Toda vez que eu passo em frente à Lagoa da Pampulha, eu olho para a igrejinha, né, de São Francisco de Assis, que não tem jeito, ela é muito linda. E exatamente com esse pensamento todo matemático, né, essa abóboda dela representa a fotografia de uma função do segundo grau. Olha só. É muito bonito mesmo, né? E aí eu gosto de chegar no próprio corpo, de olhar para as formas que a gente tem. Então você vê que eu vou lá longe no espaço, vou me aproximando, entro na Terra, as coisas da natureza, as coisas construídas pelo homem, aí a gente chega no próprio corpo, as formas do próprio corpo, né? As formas da vida, formas essas que a geometria não consegue nem dar nome. É, é, por um nome muito específico, porque são tantas formas e formas tão diversas que esses nomes seriam bem distintos, né? E aí a gente chega então para mais dentro ainda do corpo, que é no cérebro, aonde a gente vai começar a fazer as associações. E aí a gente vai começar a ver que tem coisas que podem estarem no espaço e coisas que podem estar no plano, do espaço para o plano. Essa mudança ela é muito interessante, né? Porque as pessoas tendem a chamar aqui qual formato que ele está na mão? É um círculo. Quando na verdade, se está no espaço a gente não chama de círculo, porque no espaço a gente não tem o círculo. No espaço a gente vai ter uma esfera, ou a gente vai ter outras figuras espaciais, né? E o círculo, então, ele vai estar no plano. Ele é um desenho. E isso pode parecer fácil para alguns, mas isso é muito complexo e difícil para outros. É complexo para as crianças e é complexo para os adultos que não passaram por essa transição de entender a relação do espaço para o plano. E aí não tem jeito. Aí a gente tem que ir lá no Euclides para entender um pouco tudo isso que ele estava tentando formalizar lá. E aí, veja só, que o primeiro livro de matemática que existe, que é do Euclides, né, os elementos de Euclides, o que ele faz é determinar alguns elementos ali, alguns postulados, né, e a partir deles, toda a geometria é construída. Rapidamente eu vou mostrar isso aqui, porque eu sei que a maioria já conhece isso aqui, já viu em livros, já trabalhou, mas eu quero que vocês prestem atenção em algumas provocações que eu vou fazer, né? Então, na vida da geometria,
a gente vai conseguir trabalhar com 4 dimensões. As 0 dimensões, 1 dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões e 4 dimensões. Tá? Obviamente que a física vai ter outras, tem a 4ª dimensão, incluindo o tempo, e tem outras dimensões, aí é coisa para outro mundo e outras geometrias. Nessa geometria, então, a gente precisa compreender isso. Ou algo é 0D, ou é 1D, ou é 2D, ou é 3D. E aqui eu tenho essas representações das dimensões. Aqui a gente tem 4 objetos, e os 4 objetos fazem parte, então, daquilo que é 0D, 1D, 2D e 3D. Vamos ver calmamente, né? Então aqui, ó, a gente tem o ponto, que é 0D, a reta, que é 1D, uma figura no plano, que é 2D, e uma figura no espaço, que é 3D. Tá? A gente viu esse movimento aqui. Então, o que seria o 0D? Né? Ou o adimensional? É algo que não tem dimensão. Não tem dimensão. E aí ele é sempre representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E aqui tem pano para manga. Tem pano para manga. Nossa, isso aqui, olha, dá para ficar uma aula inteira discutindo isso daqui. Primeiro, pela representação. Se não tem dimensão, então deixa eu pegar uma caneta aqui. Ó. Pronto. Se não tem dimensão, como é que eu desenho? E qual o tamanho desse desenho? É pequenininho? É grande? E aí? E aí que a gente pode discutir muito sobre isso. Ó. Que a gente vai ter a possibilidade de fazer muitas reflexões. Primeiro, a gente não pode confundir os pontos. Existe 2 tipos de pontos, tá? A gente vai ter os pontos geométricos e vai ter os pontos gráficos, tá? Vai ter os pontos geométricos e os pontos gráficos. Os pontos gráficos são esses pontos que a gente já está acostumado mesmo. Você vai lá e é um pinguim. E aí esse ponto, quanto mais fino, melhor, mas não importa. Eu posso escrever uma frase e colocar lá um ponto um pouco maior, né? Não vai fazer tanta diferença assim. E às vezes esse ponto gráfico também ele é representativo. Por exemplo, olha o tamanho de Salvador. Salvador é uma capital enorme, mas que num mapa ela pode ser representada por um simples ponto. Qual o tamanho desse ponto? Aí vai depender da escala desse mapa. E detalhe que a Terra, que é algo gigante, pode ser representada por um simples ponto também. Então, o ponto gráfico ele vai variar de tamanho, ele vai ter um monte de coisa, né? E o ponto geométrico? O que seria o ponto geométrico? O ponto geométrico, então, ele seria, olha só, o encontro de 2 linhas. E aí, obviamente, que não importa o tamanho dessas linhas. Concorda comigo? Que não importa o tamanho dessas linhas, ó. Não vai me importar esse tamanho aqui, ó. Isso aqui pode ser pequenininho, não me interessa. O que me interessa é aquele. Opa! Consigo apagar isso? Deixa eu ver aqui. Não consigo apagar. O que me importa, então, é o tamanho daquilo. Ó, aliás, não é o tamanho, é o encontro, olha. É aquele encontro. E aí, se a linha sempre for. Opa, pegar uma linha mais fina aqui, ó. Se a linha for muito fina, você concorda que aí o encontro vai ficar bonitinho? E sempre quase do mesmo tamanho, tá? Então, é assim que a gente vai lidar com o ponto geométrico. Então, fazer essa distinção ela é muito importante do que é um ponto gráfico e o que é um ponto geométrico. E aí a gente vai focar no ponto geométrico. O ponto geométrico ele não tem dimensão. E toda vez que eu desenho um ponto, na geometria,
eu coloco a letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Por quê? Porque alguém falou que era assim e acabou. E aí não tem jeito, escrevo um ponto, eu dou um nome que é o nosso, uma letra do nosso alfabeto e a letra maiúscula, tá? E aí, só aqui já dá pano para manga, porque a hora que você vira assim, olha, é algo que não tem dimensão, né? Dimensão é um jeito de medir, é um comprimento, é uma largura, é alguma coisa. E o ponto não tem nada. Mas, Diogo, eu consigo medir isso aqui. Pois é, mas então a gente vai trazer outro ponto importante para discutir com os estudantes, que é o conceito de ideia. A geometria é uma ideia. Não é uma certeza absoluta, ela é uma ideia. Então, se ela é uma ideia, você tem que entrar nessa ideia. Como assim entrar nessa ideia? Você vai ter que acreditar que o ponto não tem dimensão. Isso é importante. A gente acreditar que o ponto não tem dimensão. E aí tudo bem. Só que aí você vai passar para o próximo passo. E a hora que você passa para o próximo passo, já dá um conflito cognitivo em quem prestou atenção no passo anterior. Então vou ler aqui. O que seria uma dimensão ou unidimensional? É a reta. Ela tem comprimento infinito e ela é representada por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, ótimo. Ela tem que ser o mais fina possível, porque ela não tem largura. Ela só tem comprimento. E aí, o que você vai dizer? Você vai dizer o seguinte: então você imagina um ponto. Vamos imaginar que um ponto fosse uma bolinha de gude, só na imaginação. Joga essa bolinha de gude no chão. Ela é um ponto. Agora, joga um monte de bolinha de gude, uma do lado da outra, infinitamente. O que ela vai formar? Ela vai formar uma reta. E aí, quem prestou atenção naquilo que a gente disse lá atrás, de que o ponto é 0D, vai virar para mim e vai falar assim, como muitos falam, muitos. Olha, é incrível. Quando você conduz a aula nessa direção, os estudantes viram para você e falam assim: você me disse que o ponto é 0D, não tem dimensão. Como é que eu coloco algo que é zero, que não tem dimensão, do lado de outro, que é zero, que não tem dimensão, e aí eu coloco infinitos? E aí você está dizendo que eu passo a ter um objeto com dimensão, que é a reta. Fala para mim se isso não é o cúmulo da incoerência. Qualquer ser humano que raciocinar vai falar, tem algo errado aí. Por isso, a gente vem e fala para o estudante. Isso é uma ideia. Assim como você tem a ideia de que o ponto não tem dimensão, você vai ter a ideia de que a reta é unidimensional. E pronto. A partir daí, a gente constrói esse conceito e essa ideia. Depois a gente vai para o 2D. E aí no 2D, a gente lembra, ó, uma bolinha cai no chão é um ponto, várias bolinhas caindo uma do lado da outra na mesma direção é uma reta, infinitas bolinhas caindo num chão, sem uma ficar em cima da outra, quase que formando um tapete de bolinhas, só que infinito para os dois lados, né? Largura e comprimento, é um plano. Isso é um plano. O plano é bidimensional, ele possui largura e comprimentos infinitos, mas não possui espessura. É sempre representado por uma letra minúscula do alfabeto grego. Então, toda vez que eu desenho um plano, eu tenho que pôr lá alfa, beta, gama, lambda, phi, psi, delta, zeta. Geralmente a gente usa alfa e beta, né? Que são os mais usados. E a representação geométrica do plano geralmente é um paralelogramo, que é esse desenho aqui que eu coloquei, exatamente para dar essa ideia de que ele é infinito para os lados, infinito para todas as direções, alguma coisa assim, tá?
E aí aqui é importante de você já perceber quando você vira para o estudante e fala assim que a folha é plana, né? Assim, ó, imagina que uma folha de papel é um plano. Então tem que imaginar, porque a folha ela é pequenininha, então ela tem uma espessura. Então ela não é plana, ela é espacial, né? E aí a gente vai para a última ideia, que é a do espaço tridimensional. Então uma bolinha cai, pum, é um ponto. Várias bolinhas caem na mesma direção, pum, uma reta. Várias bolinhas caem no chão, formando um tapete, sem nenhuma ficar em cima da outra, é o plano. Infinitas bolinhas caem em todas as direções, a gente vai ter o espaço, ok? A gente vai ter o espaço. O espaço possui largura, comprimento, espessura, ou largura, comprimento e altura. Esses nomes modificam, não importa muito, são todos medidas de comprimento. Então você tem a medida do comprimento, comprimento, a medida do comprimento, largura, a medida do comprimento, altura. Então são 3 comprimentos que você consegue medir, né, ali. E é o conjunto de todos os pontos retas e planos, né? Então, uma figura tridimensional, ela sempre vai ter essas características. E como é que eu dou nome para elas? Aí eu dou algum nome específico. Bom, e é sempre bom fazer algumas associações, porque os estudantes gostam de trazer, por exemplo, a ideia da televisão. Ah, minha TV é 3D, ou eu vi um filme 3D. Então, essa associação é muito importante, né? A TV, ela é plana, ela tá ali, ó eu falando, né? Ela é uma ideia plana, né? Uma vez que ela tá, a tela dela, você não pega o que tá ali dentro, né? Mas a gente pode ter algumas ilusões, algumas representações de ilusão da tridimensionalidade. Por isso, num papel que é onde eu só desenharia figuras planas, eu consigo desenhar figuras espaciais, porque aí eu vou fazendo algumas é, forçações e representações, né? Bom, e aí na escola a gente vai trabalhar então com as figuras geométricas que são planas e as figuras geométricas espaciais. E aí a gente vai trabalhar muito com a ideia de classificação. Lembrando que toda figura geométrica plana é aquela que é desenhada no plano. Então, se ela é desenhada no plano, ela só vai ter 2 dimensões. Essas figuras, elas nunca serão objetos, elas sempre serão desenhos. É imagem, é figura, é desenho. Ela nunca é um objeto. E aí você nunca pega uma figura plana. Isso dá pano para manga. Né? E aí eu desenho no quadro um triângulo. Eu falo assim, tenta pegar esse triângulo. Aí alguém fala, então eu vou pegar martelo, uma talhadeira e eu vou tirar isso daí. Eu falei, tudo bem. Você vai estar tirando um pedaço do quadro no formato triangular, mas você não está tirando o triângulo, porque o triângulo eu não pego para mim, na minha mão, dessa forma. Né? Eu consigo apenas desenhá-lo. Eu não vou me alongar aqui, mas é só para a gente ter uma visão geral, né, das classificações e depois a gente vai ver algumas atividades relacionadas com isso. Mas se alguém tiver alguma dúvida, é bom que a gente já tira as dúvidas aqui, né? Então, as figuras planas, elas são classificadas de 2 formas. Ou aquelas que são chamadas de polígonos, ou aquelas que são não polígonos, tá? Os polígonos, então, vão ser formados com. E aí, sempre essas atividades de classificação tenta não dar a definição. Olha, os polígonos são assim, os não polígonos. Até mesmo essa separação, os estudantes têm condições de fazer. Depois, a gente pode apresentar. E aí você tenta falar, olha, o que você acha que diferencia o polígono do não polígono aqui? E aí a gente tem que ouvir algumas coisas. Olha, ela é uma figura formada só por segmentos de reta, pedaços de reta. Ela é fechada, ela não tem cruzamentos. E aí aos poucos a gente vai pela contradição, pelo confronto, fazendo com que ele fortaleça os seus conhecimentos. Nem todas as figuras têm nomes, tá? Elas podem ser polígonos.
Alguns polígonos têm nomes, outros só são polígonos. E alguns não polígonos também não têm nome, e outros têm, né? Dentro dos polígonos tem uns especiais que são os quadriláteros. Os quadriláteros, a gente vai ter cinco polígonos especiais que são quadriláteros, né? Que é o trapézio, o paralelogramo, o retângulo, o losango e o quadrado. E é tão doido isso, porque dependendo do livro ou do autor que você vai seguir, a classificação ela é muito doida. Ela vai ter assim, tem livros que classificam em os quadriláteros em duas coisas só. Ou você vai ter os quadriláteros quaisquer, né, que não são esses com nomes especiais, tipo esse quadrilátero aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nossa, que desenho ruim. Beleza. Deixa eu apagar aqui. Eu vou usar a reta, que aí fica mais fácil. Pronto. Então veja, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Isso é um quadrilátero. Só que é um quadrilátero qualquer. Ele não tem um nome específico. Então, alguns livros dividem em quadriláteros quaisquer e trapézios. Trapézios. Tá? A gente vai achar isso aqui em alguns livros. Outros livros vão falar que você tem quadriláteros quaisquer, trapézios e paralelogramos. Tá? O que diferencia? Olha, gente, é o gosto do freguês. A gente só tem que ficar atento com aquilo que a gente está vendo, com aquilo que a gente está trabalhando. Tá? Qual é a diferença? A diferença está no seguinte: quando a gente fala de quadrilátero qualquer, é aquele que não vai ter relação nenhuma com o tamanho dos lados, com o tamanho dos ângulos e com paralelismo. Pronto. Não tem isso, é um quadrilátero qualquer. Se ele tem dois lados paralelos, ele é um trapézio. E aí vai depender da definição de trapézio que o autor está dando. Se ele falar que o trapézio é aquele que possui apenas dois lados paralelos, aí a gente vai ter três possibilidades de quadriláteros, né? Os quadriláteros quaisquer e os trapézios. Mas se, igual esse autor que eu peguei, ele fala assim, que ele tem que ter dois lados paralelos. Bom, então todas essas figuras aqui recebem também o nome de trapézio. Por que elas recebem também o nome de trapézio? Porque elas têm dois lados paralelos. Tá vendo como que pode parecer confuso? Mas isso vai depender daquilo que você está trabalhando, tá? Num geral, eu gosto de trabalhar com essa ideia dos trapézios aqui, mas tem livros que não. E aí você vai seguir aquilo que ele está trabalhando. Isso não vai fazer diferença nenhuma, a não ser que depois a gente vai perceber que, apesar de todo mundo aqui ser trapézio, a gente vai chamar de trapézio o trapézio mesmo, né? Porque as outras figuras a gente acaba chamando outros nomes especiais, né? Então, por exemplo, quando ele tem os quatro lados paralelos, ele é chamado de paralelogramo. Então, esse cara aqui também é paralelogramo, esse cara aqui também é paralelogramo e esse cara aqui também é paralelogramo. Tudo bem, mas se ele for um paralelogramo com quatro ângulos retos, tá? Aí eu chamo ele de retângulo. Então, esse cara aqui é o retângulo, mas então esse cara aqui de baixo também é retângulo. Por quê? Porque ele também tem quatro lados paralelos, quatro ângulos retos, né? Agora, se ele tem os quatro lados iguais, ele é chamado de losango. Opa, então esse cara aqui também é chamado de losango, porque ele também tem os quatro lados iguais. E aí a gente pode concluir que o quadrado, na verdade, é uma figura muito especial, né? Olha, ela é um quadrilátero, é um trapézio, é um paralelogramo que é retângulo e losango ao mesmo tempo. E aí, quando eu ver essa figura, o que, que eu vou fazer? Olha, eu vou chamar de quadrado. Mas se eu perguntar, é um retângulo? É também. É um losango? É também.
É um paralelogramo? É também. Igual assim, olha, eu nasci em Varginha, mas eu sou mineiro e eu sou brasileiro, ok? Então veja, a gente tem essas múltiplas nomenclaturas, né? Bom, aqui tem um resumo. Olha, quadriláteros. Então aqui fora vai ficar os quadriláteros quaisquer, né? Que a gente não tem nome. Aqui os trapézios. Aqui em específico aqueles que só têm dois lados paralelos. Aqui dentro os paralelogramas, que vai ter os quatro lados paralelos. Os retângulos, que está aqui em azul, seriam os ângulos retos. Os losangos seriam os lados iguais. E o quadrado, tá vendo que ele está entre o losango e o retângulo? Mas ele não deixa de ser paralelogramo, não deixa de ser trapézio, não deixa de ser quadrilátero. Em alguns casos, esse trapézio está fora dessa inclusão aqui, tá? Mas aí não tem problema. Porque não tem certo e errado, é isso que é importante da gente ver assim, né? A gente tem que ver quem que a gente está seguindo. E aí eu trouxe um exemplo de uma condução de uma aula que está no livro da Nakarato, que é muito legal para mostrar para a gente como que o confronto é importante. Olha que o ir de encontro para poder fazer com que os estudantes vão ao encontro da geometria. Então, olha só. Uma professora questionou seus alunos a respeito do que era um quadrado. A cada resposta dos alunos, ela fazia uma representação no quadro, traduzindo em desenho essas respostas, né? Quando os alunos disseram, olha, ela perguntou, né? Qual foi a pergunta? O que é um quadrado? Aí eles falaram, tem quatro partes. Ela, perfeito. E aí ela vem e desenha uma figura que tem quatro partes. Olha que legal. Um, dois, três, quatro partes. E aí causou uma revolta. Por quê? Uai, não é isso que a gente quer dizer. Aí os alunos discordaram, dizendo que teria que ser uma figura fechada de quatro lados. Aí ela desenhou essa figura aqui. É uma figura fechada de quatro lados. Novamente os alunos discordaram, dizendo que os lados deveriam ser iguais e a figura de quatro lados fechado. Então, de acordo com as informações dos alunos, a professora desenhou uma figura que, de quatro lados, fechada, com todos os lados iguais. A classe discordou, dizendo que ela havia feito outra figura, que ela havia desenhado um losango. Então ela comentou: mas é uma figura fechada e tem os quatro lados iguais. Mas você fez os lados tortos, retrucou um dos alunos, mostrando-se interessado em fazer ele próprio a representação. A professora concordou e ele desenhou. Ao lado do losango desenhado pela professora, um quadrado com lados paralelos à margem do quadro. Tá aqui, ó. Então, veja só, esse aqui foi o primeiro desenho da professora, esse daqui foi o desenho do aluno, e aí a professora fez um novo desenho ao lado dos dois primeiros, perguntando para a turma qual a diferença entre eles. Essa daqui é aquela atividade do tipo 2 que o Scovismose falava, né? Que a gente discutiu na aula 3, se não me engano. Veja só como que é uma atividade que é provocativa, que vai fazendo ele investigar mesmo. E uma outra coisa importante é como que algumas pessoas não consideram essa figura um quadrado. O quadrado tem que estar na posição bonitinha. Exatamente porque, no geral, a gente sempre apresenta o quadrado na mesma posição. A gente tende a apresentar o quadrado sempre arrumadinho, sempre bonitinho. E, gente, em geometria, todas essas provocações a gente consegue fazer com os estudantes. E isso vai ajudar eles a formalizarem aquilo. Então, veja, não basta eu dizer que o quadrado é uma figura de quatro lados. Cai por terra. E aí sim é importante essa questão da investigação.
Mas para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer um pouco aquele continente. Porque senão a gente não dá conta de fazer isso. Por isso esse livro aqui, esse capítulo do livro, eu vou deixar para vocês, para quem quiser ver a história toda, que eu acho que vale muito a pena. E esse livro, a Geometria, ele fala das geometria nas séries iniciais, mas essa condução da aula é uma condução excelente, inclusive para o ensino fundamental, uma reflexão para o médio, para aqueles alunos que não sabem ainda geometria, e para a educação de jovens e adultos, quando a gente vai introduzir esses conhecimentos, a gente vai introduzir essas reflexões, tá? É super importante. Os não polígonos, a gente tem algumas classificações ainda. E aí a gente vai discutir a ideia de círculo, que nem é polígono, tá? Porque para ser polígono tem que ter toda a região interna. Então, ó, isso aqui é só uma linha, como uma dimensão, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. O círculo, então, a diferença entre círculo e circunferência é uma discussão boa para ser feita com os estudantes, que normalmente tendem a chamar as duas da mesma coisa. A circunferência é só essa linha aqui, ó. O círculo é a linha, ou seja, a circunferência e toda a região que está dentro, tá? Isso é muito importante da gente discutir com os estudantes. Por outro lado, a gente também tem as figuras geométricas espaciais, que são tridimensionais, né? Elas também são chamadas de sólidos geométricos, né? Aqui, aqui estava no PowerPoint, eu passei para o PDF e aí não coisou, né? Mas tudo bem. Como é que eu classifico os sólidos geométricos? Eu também classifico de diversas formas. Então, a classificação mais conhecida é a dos poliedros e a dos não poliedros, tá? E aí, os poliedros, eles são limitados apenas por superfícies planas. Já os não poliedros, eles têm também superfícies curvas, ou planas e curvas, né? Ele pode ter um misto das duas. Mas então quem seria poliedro aqui, ó? O cubo, o paralelograma, o paralelepípedo aqui, esse prisma e essa pirâmide, ó. Todos eles se encaixariam nos poliedros. Agora, essa figura aqui, essa esfera, que não está parecendo esfera, e esse cone aqui entrariam nos não poliedros, tá? E nem todos esses objetos possuem nomes específicos. A gente vai trabalhar com aqueles que a gente mais conhece, né? E a diferença entre poliedros e corpos redondos, tá? Que é outra nomenclatura que a gente vai encontrar também, dá uma boa discussão com os estudantes, né? Para a gente ver assim. Alguns falam que os corpos redondos rolam, mas aí um menino pega um cubo, por exemplo, né? O estudante pega um cubo e faz rolar. Então aí você vai tentando mexer nessa linguagem, tá? Lembrando que poli é muitos e edros é face, então poliedros são sólidos geométricos com muitas faces, tá? Bom, dentro dos poliedros, a gente vai estudar então ainda faces, arestas e vértices. Lembrando que então os poliedros, a gente não vai dizer que eles têm lados, vai dizer que eles têm faces. Não vai dizer que eles têm pontos, vai dizer que tem vértices, tá? E aqui a gente pode aprofundar ainda muito mais. E veja, eu consigo pegar uma figura então 3D e desenhar num papel, por exemplo. Só que aqui, para isso acontecer, a gente precisa de uma coisa que é trabalhar com a perspectiva. Eita, deixa eu apagar aqui. Perspectiva, tá? Coisa que normalmente a gente não trabalha quando está lidando com geometria. E aí é muito importante, tá? A gente fazer esse trabalho com a perspectiva também. Em preto aqui.
Acho que eu peguei. Bom, e ainda tem os poliedros de Platão, né? Os poliedros cujas faces são formadas por figuras idênticas são chamados poliedros regulares. Existem apenas 5 poliedros regulares, que eles são conhecidos desde o século 6 a.C., que são esses aqui, tá? Que é o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, tá? Tetra é 4, hexa é 6, octa 8, dodecágono é 12 e icos é 20. E aí a gente vai ter essa característica aqui dessas figuras. Elas eram tão especiais que elas eram ligadas a elementos da natureza. Então, o tetraedro era o fogo, o hexaedro era a terra, o octaedro era o ar, o dodecaedro o universo e o icosaedro a água. Então, tem muitas histórias relacionadas a isso, dá para vocês se aventurarem, dá para a gente criar algumas coisas bem interessantes com os estudantes também. Bom, essas foram as principais referências que a gente viu e discutiu aqui. Então, nesse primeiro momento, é um momento teórico mesmo, do conhecimento. Então, a gente repassou por todas essas ideias da geometria euclidiana. Agora nós vamos para a prática, tá bom? Agora nós vamos lá ver tudo isso em prática. Quais são, então, as aplicações, as atividades que a gente pode desenvolver com os nossos estudantes para trabalhar a geometria? Até o próximo vídeo.